nessa noite, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Agradecer a Deus pelo nosso ministério, que é um ministério abençoado, né, pela vida dos pastores, Caira e Eliana, pela vida de cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né, e agradeço ricamente pela oportunidade, né, e dizer aos irmãos que nós possamos estar disponíveis, né, porque a capacidade quem dá é Deus, né. Às vezes a gente se acha pequeno, mas quem nos dá a direção e a capacidade de estar aqui na frente, né, de anunciar em qualquer área, né, dentro da casa do Senhor, é o nosso Deus. Amém? Eu quero também cumprimentar, né, quem nos assiste, né, através do canal Fonte de Graça Oficial, né, e dizer que eu estou muito feliz, né, e através da direção de Deus eu peço, né, a Ele que essa palavra alcance você que está aí do outro lado, né, que essa palavra traga cura para você, traga transformação. Amém? A palavra de hoje, meus irmãos, né, a qual Deus colocou no meu coração, ela está no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12, do 12 ao 16. É uma palavra conhecida, né, mas Deus, ele tem as formas de falar, né? A cada um ele capacita de uma forma diferente. 5:12, que vai dizer assim, né? O título: Cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, diante desse texto, diante dessa palavra aqui que nós lemos, né, eu observei algumas situações, né, diante, né, desse encontro, né, porque Jesus estava passando ali naquelas cidades, ele já tinha operado algumas maravilhas, né, por onde ele passava, né, e aqui não foi diferente, né, houve um encontro desse leproso com Jesus. Provavelmente esse homem sabia que Jesus estava passando por ali, né, porque quando a gente fala de um leproso, a gente sabe que leproso é uma pessoa que ela é excluída da sociedade. Ela é uma pessoa que ela não pode estar igual a gente está aqui reunido, ela não pode estar exposta, né? Porque segundo a lei, se ela for pega assim, ela pode ser até presa, né? Ela tem que ficar separada, ela não pode ficar próxima de ninguém. E o primeiro ponto que eu observo com o texto, que vai falar acerca da liberdade, né? Esse homem, ele sofria com essa doença, uma doença na qual causava afastamento das pessoas, distância, né? O indivíduo que tinha lepra, ele era considerado impuro, portanto ele era excluído da sociedade. Talvez ele não tinha amigos, né? Talvez ele não tinha uma profissão, ele não tinha um trabalho, ele não tinha um convívio com ninguém, ele era isolado, ele vivia sozinho, né? Então assim, nesse primeiro ponto, a gente já pega aqui, ó, dentro do texto, que ele teve um encontro com Jesus, né? E a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele já foi curado, né? E através do quê? Que a cura dele veio? Através da fé, né? Ele se prostrou diante do Senhor, né? E ele fez um pedido para o Senhor. Ele foi sincero com o Senhor. Ele abriu o seu coração, ele rasgou o seu coração e falou para o Senhor que ele queria ser curado. A gente não sabe, dentro do contexto aqui, a gente não sabe há quanto tempo esse homem sofria, se tinha muito tempo, se tinha pouco tempo, ou a idade dele, mas a gente vê que lepra, né, a pessoa, hoje em dia, assim, é raro, mas uma pessoa leprosa, ela tem feridas, né, aquilo ali podia sangrar, podia ter alguma secreção, tinha aquelas cascas, né, é uma coisa que coçava. Então, assim,
o primeiro ponto, né? O primeiro ponto dele foi que Jesus trouxe a libertação para ele naquele momento, né? E assim, dentro da palavra de Deus, eu separei aqui um versículo que está em Gálatas 5, versículo 1, que fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente. Ou seja, né, Jesus Cristo veio para nos trazer a libertação. Então, com esse versículo a gente vê o quê? Que nós não devemos olhar para trás, né? Porque Jesus Cristo, ele quer nos ver avançar, ele quer nos ver prosseguir, ele quer que nós caminhemos rumo ao alvo. Amém? Lendo esse texto, eu vou mais profundo, né? O que eu observo com essa palavra? Que houve cura externa e cura interna. Por que a cura externa? A cura externa porque ele tinha feridas, né? Ele tinha aquela doença, ele tinha vergonha provavelmente, porque ninguém queria estar perto dele, né? Ele tinha um incômodo, porque aquilo ali podia doer, aquilo ali podia coçar, aquilo trazia um incômodo para ele. Era algo que ele queria estar livre, que ele queria ser liberto. Amém? Outro ponto importante é a cura interna, porque automaticamente uma pessoa com lepra, ela deveria ser triste, ela deveria ser angustiada, né? Porque ela não tinha convívio na sociedade, talvez ele não tinha um amigo, ele não tinha até a própria família, talvez tinha que ter distância dele para poder não pegar aquela doença. Então, assim, quando Jesus chegou naquele lugar, quando ele teve aquele verdadeiro encontro com Jesus, ele teve a cura externa, que é a cura por fora, e teve a cura interna também, porque aquilo que doía nele, aquilo que afligia a vida dele, aquilo que tirava o sono dele, aquilo que castigava a vida dele, porque ele não sabia quando é que aquilo ali ia ser mudado na vida dele. Mas Jesus, quando chegou ali naquele lugar, e quando ele se prostrou, a gente não pode se esquecer, ele se prostrou diante do Senhor, ele foi curado. E dentro da palavra também, eu trouxe aqui um versículo que vai falar sobre a cura interna. Está lá em Salmo 147:3, que fala assim: ele cura os quebrantados de coração, ele pensa as feridas. Ou seja, né, quando nós nos derramamos, quando nós somos sinceros, quando nós abrimos o nosso coração e falamos aquilo que nós necessitamos para o Senhor, ele já sabe, mas ele quer que nós falamos, que nós sejamos sinceros com ele. Ele cura as nossas feridas. Amém? E sobre a cura externa também, né? Lá em Salmo 103, do versículo 2 ao 3, vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas feridas. Olha que maravilha essa palavra, né? Jesus, ele nos perdoa e ele ainda nos sara. Aí esse versículo aqui entra no contexto, né? Porque se ele nos perdoa, traz a cura interna para as nossas vidas. E se ele nos sara, ele traz a cura externa para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Dentro da palavra também, meus irmãos, eu vou observar aqui que esse homem pede para ser limpo, certo? Então, o que vai acontecer naquele encontro ali? O leproso com Jesus, a purificação. Aquele homem, ele foi curado, né? E pela palavra aqui que nós lemos, foi no mesmo momento, foi na hora, foi instantâneo. Jesus, tocou nele e ele estava limpo. Ou seja, ele foi regenerado na hora ali, não demorou não. Então, assim, nós observamos que houve a purificação daquele homem, todo aquele mal, toda aquela aflição, tudo aquilo que aquele homem sofria, naquele momento, quando Jesus colocou a mão, tudo aquilo sumiu daquele corpo daquele homem. Aleluia! E eu trouxe também mais um versículo aqui que está em Salmo 51, versículo 2, que fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, né? Naquele momento, aquele homem ali foi lavado, ele foi purificado. Aleluia. E mais um ponto, meus irmãos, que eu observo dentro da palavra, né? Um texto pequeno, mas rico em instrução, rico em aprendizado, né? Para a gente ver como é grandioso o poder do nosso Deus. Né? Jesus Cristo, quando ele chega na casa, ele traz mudança.
ele traz transformação. O último ponto que eu anotei, né, que eu acho um dos mais importantes também, é a mudança de vida. Né? A partir daquele momento, aquele homem teve a sua vida mudada. Né? Ele teve a sua cura, né? Teve sei lá, naquele momento, assim, era o que ele mais almejava. Talvez aquele homem não estava almejando nada material, nada, mas era o que ele, naquele momento, era o que afligia o coração dele. Né? Era aquela doença que tirava o seu sono, que o excluía, que o afastava das pessoas, aquela doença que deixava ele cabisbaixo, entristecido. Né? Então, assim, quando Jesus, né, chegou ali naquela cidade, quando aquele homem percebeu que Jesus estava passando por ali, ele quis ter um encontro com Jesus. Então ele não pensou duas vezes, né? Ele aproveitou a oportunidade, porque foi uma oportunidade que ele teve. Porque eu penso que naquele momento, aquele homem leproso, né? Jesus não estava sozinho, Jesus estava acompanhado, Jesus não andava sozinho. Então eu penso que aquele homem se arriscou, porque aquele homem estava doente, com feridas, né? Então assim, ele sabia do poder do Senhor, então ele depositou naquele momento toda a fé que ele tinha, né? E se entregou, foi sincero. E naquele mesmo momento o Senhor Jesus liberou a cura na vida daquele homem. Aleluia, Senhor Jesus. Meus irmãos, e quando a cura aconteceu, Jesus realizou a cura na vida daquele homem. Jesus disse para ele que era para ele ir embora, mas não era para ele falar quem tinha feito, né, aquele ato na vida dele, e nem quem tinha feito, quem era, né, que tinha feito. Mas só que Jesus deu uma instrução para ele antes. Jesus disse para ele que era para ele ir no sacerdote, né, se apresentar ao sacerdote, né, porque ele ia mostrar ao sacerdote a purificação que tinha acontecido ali. E esse ato de Jesus, ele não mostra desobediência, ele mostra que Jesus estava ali para cumprir. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés, ela falava assim, que os leprosos eram considerados impuros, e por isso deviam ficar isolados, fora da convivência com as pessoas. Mas Jesus mandou ele lá se apresentar ao sacerdote, justamente para mostrar o contrário, porque quando ele chegou lá, ele já estava curado. O milagre já tinha acontecido na vida daquele homem. Aleluia, glória a Deus. E diante dessa palavra, meus irmãos, né, lendo essa palavra, meditando nessa palavra, o que é que nós devemos tirar? O que é que nós devemos aprender com essa palavra? Né? Jesus, ele veio para nos trazer vida, ele veio para nos trazer cura, ele veio para nos trazer salvação, ele veio para nos trazer a vida eterna, ao lado do nosso Pai Celestial. Jesus, ele veio para trazer mudança, na minha e na sua vida. Tanto a mudança interna, quanto a mudança externa. Quando Jesus entra na casa, meus irmãos, eu não estou falando sobre um templo físico, não. A casa somos nós. Quando ele entra na nossa casa, quando ele entra nas nossas vidas, a mudança acontece. E se você tem alguma doença, se você necessita de alguma cura, eu não digo doença assim, doença porque nós temos algumas aflições na nossa alma, algumas coisas que nós precisamos que Jesus faça uma cura para nós temos que expor, conversar com o nosso Senhor e falar de todo o nosso coração, nos abrir com Ele, porque Ele vai nos trazer a vitória, assim como Ele fez na vida desse leproso, né? Esse leproso, o ato maior na vida desse leproso foi a fé que ele depositou no Senhor, por isso que o milagre dele aconteceu na mesma hora. Aleluia. E mais ainda, quando Jesus entra na casa, Ele traz transformação, Ele traz mudança, Ele traz renovo para as nossas vidas, traz alegria e traz a maior coisa, a mais importante talvez, que é a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele nos guia. O Espírito Santo, ele traz para nossas vidas alegria, ele traz para as nossas vidas confiança, ele traz para as nossas vidas temor, ele traz para as nossas vidas algo sobrenatural. Quando você deixa o Espírito Santo tomar de conta da sua vida, meus irmãos, tudo fica diferente, tudo muda. E mais ainda, Jesus, ele não traz mudanças superficiais. Não traz. Porque tem coisas que acontecem no nosso dia a dia que
você lê ali uma coisinha, você recebe uma palavra ali. Não, eu vou mudar isso aqui hoje. Aí amanhã você já está fazendo de novo. Mas com Jesus não é assim, não. Com Jesus, se você for diferente, se você for íntimo com Ele, se você rasgar seu coração, se você for honesto, se você for obediente, porque você também tem que ser o principal, você tem que ser obediente. E se você ouvir a voz dEle, o que Ele fizer na sua vida não é superficial, é uma mudança completa. Aleluia, Jesus. Né? E nós vamos ver também, né, que a palavra fala assim, né, que o cego ele se prostrou aos pés do Senhor. Ele se prostrou, né? Eu vejo aqui que Jesus estava passando e aquele homem aproveitou a oportunidade, viu Jesus ali, sabia, né, dos feitos do Senhor, e ele foi ali, rapidinho, de encontro ao Senhor, se prostrou, falou, foi sincero, e na hora o milagre dele aconteceu. E eu pergunto para você nessa noite, qual a cura que você está precisando? Qual a cura que você precisa? Você precisa de uma cura espiritual, de uma cura física, né? Observamos aqui na palavra que aqui a gente está falando de um leproso, mas e tantas outras coisas que nós podemos clamar ao Senhor e pedir uma cura, né? Aqui o exemplo é uma pessoa leprosa, mas nada é impossível para o nosso Deus. Às vezes aquilo que você pensa que é difícil para o Senhor, não é nada impossível. Deus, Ele é grande e poderoso. E tudo aquilo que a gente entrega nas mãos dEle, meus irmãos, pode ter certeza que na hora certa Ele vai trazer a resposta para a gente. Amém? E nós observamos também aqui no texto, né, que a partir daquele encontro, né, todas as suas feridas externas desapareceram. Imagine um homem leproso, nós não sabemos a quantidade de tempo que ele estava com aquela enfermidade, mas imagine você leproso, você com aquelas feridas, coçando, podia estar sangrando, podia estar com alguma secreção, mas imagine aquele encontro ali com Jesus, e na mesma hora, você olhar e não ter mais nenhuma cicatriz, não ter mais nenhuma mancha, nem mais nada, você está limpinho. E isso é o que o Senhor Jesus faz conosco. O Senhor Jesus, Ele vem de encontro a nós, e Ele muda, meu Pai. Ele muda a situação, Ele muda o roteiro, Ele muda as nossas mentes, Ele muda muitas coisas na nossa vida. E o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. O Senhor Jesus é a direção, Ele é o caminho. Aquele homem, a única coisa que ele falou naquele momento para o Senhor, ele falou assim: Pai, eu preciso ser purificado, eu quero ser limpo disso aqui, que eu estou, né? E na mesma hora, Jesus tocou na cabeça dele, tocou nele, e ele foi curado. Aleluia, Jesus. E com essa palavra, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração nessa noite, né, eu agradeço a Deus sempre, porque o Senhor Jesus, Ele é muito maravilhoso, né? Quando a gente pede a Ele discernimento, quando a gente pede a Ele sabedoria, Ele nos dá. Amém? E com essa palavra, né, eu trouxe essa palavra para os irmãos, né, e assim, que nós possamos demonstrar fé, né, confiar no Senhor, porque às vezes a gente acha que é impossível, né? Tem certas situações que a gente acha impossível mesmo. Às vezes a gente entrega, mas a gente entrega e não entrega. A gente entrega e fica, né, querendo tomar. Mas que nós possamos confiar, né? Assim como aquele homem, né? Porque ele clamou, ele se prostrou e ele pediu para ser limpo. E Deus trouxe, e Jesus trouxe a purificação dele no mesmo momento. E que nós possamos guardar, né, a palavra do Senhor. E que nós possamos meditar, porque o nome do Senhor Jesus, Ele tem poder. Sim, o nome do Senhor Jesus tem poder. A fé em Jesus, a busca, a constância, a obediência, nos traz cura e pode nos levar à salvação. Ela nos traz paz de espírito. Ela aquieta a nossa alma. E um relacionamento mais profundo com Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele é o caminho para o reino dos céus. Sem o Senhor Jesus, nós não vamos chegar até o céu. Porque nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a palavra do Senhor.
Nós precisamos conhecer o que está aqui nas Escrituras. Nós precisamos ser parecidos com Ele. Jesus Cristo, este nome tem poder. Ele é o alicerce, é a direção que precisamos todos os dias, o caminho para chegarmos a Deus. Essa palavra tem muito, meus irmãos, a nos ensinar. Um texto pequeno, né, mas que demonstra tanto assim, um milagre tão grande, porque, como eu falo, eu não estou lá naquele momento, mas eu fico meditando e pensando, né? A gente não sabe, né? Mas a situação daquele homem, talvez ele se encontrava tão deprimido, tão caído, tão derrotado, às vezes, sei lá, sem ninguém, sozinho, solitário, né? E quantos de nós, né, muitas vezes não está assim, né? Às vezes nós ficamos abatidos, caídos, desanimados, tristes, né? Às vezes queremos as coisas no nosso tempo, não temos, assim, às vezes compreensão, ou às vezes a gente faz as coisas, né, de qualquer jeito, né? Mas que nós possamos buscar no Senhor todos os dias, né? Como eu falei aqui, o nome do Senhor Jesus tem poder, e o nosso Senhor Jesus Cristo é a direção sempre nas nossas vidas, não há outra direção. Ele é a direção, Ele é o caminho, Ele é o guia, Ele nos dá estratégia para a gente vencer todos os dias, para a gente alcançar o céu. E nós só vamos chegar no céu se nós formos obedientes, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós nos prostrarmos, meus irmãos. E eu não sei, meu irmão, qual é a tua causa, eu não sei. Muitos de nós temos causas que às vezes a gente até acha perdido. Às vezes a gente acha que é pequeno ou que é grande demais para o nosso Deus. Mas eu não sei qual é a tua causa. A causa desse homem aqui foi uma lepra. Mas eu não sei qual é a tua causa. Mas nessa noite eu te convido a entregar a tua causa mais uma vez nas mãos do Senhor. Abra o teu coração. Tenha intimidade com o Senhor nessa noite. Rasga as tuas vestes. Fala para o Senhor aquilo que tu está precisando, meu Pai. Fala com toda a tua verdade. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Ele escuta. A palavra de Deus fala que você vai pedir e o Senhor pode dar. Não significa que Ele vai dar no seu tempo, mas Ele pode conceder o desejo do teu coração. E eu agradeço por essa palavra. Eu peço que os irmãos guardem essa palavra no coração. Que assim como esse leproso foi curado, nós também podemos ser curados. E se você se acha tão... Nós não somos, meus irmãos. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser curados todos os dias. Porque todos os dias a nossa carne grita. E nós devemos dizer não a ela. Mas nós devemos reconhecer que sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. E nós devemos reconhecer todos os dias aquilo que está nos adoecendo. Porque às vezes a nossa doença não é uma doença externa, mas sim uma doença interna. E o nosso Senhor Jesus, Ele tem poder para nos curar. Ele tem poder para tirar todo o peso, todo o jugo, todo o mal, tudo aquilo que pode nos aprisionar. Ó Senhor Jesus, eu agradeço, meus irmãos, por essa palavra. Eu quero orar por cada um de vocês nessa noite. Vamos orar nessa noite.